Boa noite, boa noite, boa noite. Curso de Administração Pública, segundo período. Bem-vindas, quero acolher já uma caminhada, deixamos para trás algumas disciplinas e agora vamos vivenciar novas disciplinas. Acredito eu, os estudantes que aqui estão já me conhecem porque fizeram a disciplina Ciência Política, então o professor continua o mesmo, né? O professor Sérgio Roberto. Mas, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Oi? Sim. Obrigado, Maria. E aí nós vamos trabalhar essa disciplina de Sociologia Organizacional. Mas, antes de eu falar qualquer coisa, quero lhes apresentar a nossa tutora EAD, que vai estar conosco, professora Glauciane. Ela está conosco agora e vai nos dar essa contribuição ao longo desse processo que nós vamos vivenciar até o fim do ano, até dezembro. Eu falava para a professora Glauciane, para ela dar umas palavrinhas com vocês, e na sequência vamos falar da disciplina, fazer a apresentação e matéria, já tem matéria, tá, povo? Não vamos brincar, não. Professora Glauciane, a palavra... Olá, boa noite. Boa noite. Estamos escutando bem, professor? Estamos ouvindo. Boa noite, professor Sérgio. Boa noite, queridos alunos. É um prazer estar com vocês esse semestre, né, juntamente com o professor Sérgio. Vamos aproveitar ao máximo que o professor Sérgio tem a oferecer, né, e dizer para vocês que eu estou aqui à disposição. Vou estar acompanhando o desenvolvimento de vocês na disciplina. Conto com a participação de todos. Gosto de enfatizar que não deixe para responder as atividades, responder a atividade de última hora, procurar responder gradativamente para quando chegar perto da avaliação, as atividades já estarem em dia, já terem lido o conteúdo, né, tirado suas dúvidas. Tem o grupo no WhatsApp, isso é muito bom porque nos aproxima ainda mais. Então, sempre estarei lá à disposição. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no grupo, no privado, fiquem à vontade. Não desistam, persistem, porque é um grande passo, né, a graduação de vocês. Então, o importante é começar e finalizar, não desistir jamais. E, no mais, estamos aí. Vamos aproveitar a aula de hoje, né, professor, para passar as orientações quanto da disciplina, e estamos juntos. Sejam todos bem-vindos e desejo um excelente semestre para todos nós. Um abraço a todos. Obrigado, professora Glauciane. E é isso que a professora falou, gente. Então, desistir não é uma opção aqui, tá? Não é uma opção aqui. Nós não vamos retroceder, render-se jamais, nós vamos para frente, né? E, obviamente, a gente sabe que as pessoas têm dificuldades, têm problemas, às vezes alguns problemas de ordem de saúde, alguns de ordem financeira, ordens psicológicas, mas nós vamos buscar todos os mecanismos necessários de acolhermos uns aos outros, tá? Nós vamos nos acolher, ninguém larga a mão de ninguém aqui, tá? Então, é isso, o nosso mantra é esse, ninguém solta a mão de ninguém, vamos que vamos, tá bom, gente? Bom, professora Glauciane, à medida que a senhora quiser, se quiser me interromper, fique à vontade, tá? Eu vou começar a falar algumas questões aqui e vou falar um pouco da disciplina e depois eu vou entrar no conteúdo. Vamos lá. Para começar, eu vou começar aqui. Polo de Araguaína. Tem alguém aí de Araguaína? Se tem, manifeste aí, bota palminha, faz joia. Tem alguém de Araguaína? Do Polo Araguaína? Polo Araguaína. Polo Araguaína. Lorena se manifestou aqui. Lorena, sai na procura do povo. Fala, cadê, povo, vocês? Acha o povo de Araguaína. Vamos atrás desse povo de Araguaína. O pessoal de Araguatins.
Araguatins, tem estudantes de Araguatins aí? Se manifesta estudantes de Araguatins, segundo período. Eu. Maria Eduarda está aí. Quem mais que tem? Maria Eduarda, quem mais está aí? Vamos atrás desse povo. Cadê o povo do segundo período de Araguatins? Fabiane está aí também. Fabiane, quem mais? Quem mais? Vamos atrás, manda no grupo de WhatsApp. Fala, olha, o professor mais gente boa, mais legal, mais bonitão, começou a aula. Ele só perde para o Cauã Raymond. E eu vou terminar a aula antes da novela, porque aí vocês podem assistir o Cauã Raymond. Vamos lá, hoje vai ser bom, hoje vai ter o pau quebrando lá com a Aldete Reutemann. Cara, olha o que eu estou falando. Depois grava esses treinos, aí vão me chamar a atenção. Vamos lá, segue. Vamos lá, povo. Colinas estava numa aula inaugural. Colinas, vocês estão conosco, Colinas? Cadê o pessoal de Colinas? Estava numa aula inaugural lá. A coordenadora, a professora Otília, está inclusive lá. Será que o pessoal terminou a aula inaugural lá? Vamos que vamos. Então, Colinas. Palmas. Cadê o pessoal de Palmas? Cadê o pessoal de Palmas? Palmas. Diana apareceu aqui. Diana, quem mais? Diana, manda no grupo de WhatsApp aí, ó. Começou a aula de Sociologia Organizacional. Vamos que vamos. Diana. Manda lá. Quem mais? Desculpa, eu não ouvi. Eu estava olhando outra tela. Quem mais? De Palmas? Oleane, de Palmas. Vamos que vamos. Sueli. Vamos lá, Sueli. E Paraíso. Clarinda tá aí, eu sei que é de Paraíso. Quem mais é de Paraíso? Andresa, eu sei que é de Paraíso. Marcos, Palmas. Clautides é de Paraíso. Quem mais? Vamos lá. E Pedro Afonso para finalizar. Cadê o pessoal de Pedro Afonso? Pedro Afonso. Larissa, Sônia, Maiara, Brenda, Ana Patrícia, Wander. Rapaz, Pedro Afonso está de parabéns. Olha, Maria, Luana, parabéns para Pedro Afonso. Parabéns. Nossa, Pedro Afonso, parabéns. Pronto, fiz a chamada. Quem veio, quem não veio, vai entrando. Pessoal, a disciplina. Vamos falar um pouco da disciplina. A disciplina Sociologia Organizacional, primeiro, é uma disciplina obrigatória. Ela não é optativa. Ela é uma disciplina na grade curricular obrigatória. Ela é uma disciplina teórica, mas com desdobramentos práticos, tá? Ela é uma disciplina teórica com desdobramentos práticos. A disciplina, ela tem a preocupação, vocês devem ter lido o plano de aula lá, né, na primeira aula que eu postei lá, sobre a disciplina, qual que é o objetivo, qual que é a preocupação dessa disciplina. Nesse cenário, nós temos a preocupação de trazer para vocês instrumentos que possam possibilitar análises da relação da sociedade dentro do escopo da administração pública. No primeiro período, vocês viram a questão dos poderes, vocês viram muito do Estado, que a gente falou na teoria de ciência política, falou do Maquiavel, do Hobbes, do Rousseau, do Locke, do Montesquieu, do Foucault. Falamos desses teóricos todos e a Constituição do Estado. E falamos da questão da cidadania. Agora, nós vamos entender como que é que fatores sociais ou fatores da sociedade influem no mecanismo de aglutinação. Lembre-se que a gente trabalhou muito isso. Então, a disciplina, ela está dividida, tá? Ela está dividida, e para isso, tá? Eu quero dizer para vocês, nós dividimos da seguinte forma. Eu vou compartilhar com vocês aí como é que foi feita a divisão dessa questão da disciplina de Sociologia Organizacional. E eu dividi em partes, tá, gente? Eu vou explicar para vocês aí, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver aqui. Livro de Sociologia Organizacional. Ele está abrindo aqui, eu vou dividir rapidinho e já vou compartilhar. E é importante que vocês compreendam essa relação, por quê? Porque isso também vai auxiliá-los. Lembre-se que vocês estão se formando no futuro próximo num curso de administração pública para apresentar tomada de decisões.
tá? Principalmente em um ambiente que necessita planejamento, necessita organização, todos esses elementos. E, dito isso, o que a gente vai trabalhar nessa perspectiva? Nós temos o seguinte escopo, tá? Deixa eu ver se abriu aqui, que a gente vai pensar a sociologia mediante alguns elementos que a constituem, tais como sociedade, ações, teorias sociológicas, teorias de comportamento coletivo. E aí eu quero fazer um adendo aqui, que nós não vamos trabalhar aspectos psicológicos, tá? É importante falar isso. A psicologia cuida desse aspecto do indivíduo, enquanto uma psique. E nós vamos trabalhar o aspecto sociológico, nós vamos trabalhar enquanto coletivo, enquanto indivíduo coletivizado e que tem uma tomada de decisão, tá, gente? Então, nesse aspecto, eu estou esperando aqui rodar para abrir, tá? A hora que abrir aqui, eu já vou compartilhar com vocês aqui o livro. Bom, beleza, abriu aqui, deixa eu só aumentar a letra aqui e voltar aqui só um pouquinho. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar, e aí, conforme for, vocês me avisam, tá? Se está compartilhado, se está dando certo. Vamos lá. Eu não vou vê-los mais. Eu preciso que vocês me informem se está sendo compartilhado. Por favor, está sendo compartilhado, pessoal? Está sim, professor. Sim. Tá. Vocês conseguem ler aí que está escrito Programa Nacional de Formação em Administração Pública. Esse é um dos materiais, e aí aumentei aqui para enxergarem melhor, que nós vamos utilizar dentro desse processo de ensino e aprendizagem. Eu estou trabalhando ele para que vocês possam entender de forma muito clara qual é o material que a gente vai estar trabalhando. Então, nesse material a gente tem, aí a gente começa lá assim, olha só. O livro é o livro voltado a bacharelado em administração pública, que são vocês, e, em especial, Sociologia Organizacional, da professora Catiane Gomes Santana Estival. Aí, ele se divide, que essa professora, tá, doutora em Ciências Sociais, ela é adjunta de pesquisa da UESC, tá, e tem diversos trabalhos. Nesse aspecto, a gente vai trabalhar os seguintes fenômenos. Vamos lá, rapidinho, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a gente vai dividir da seguinte forma. Nós vamos trabalhar, primeiro, Sociologia e seus estudos, o capítulo 1, tá? A sociologia e seus objetos de estudo, surgimento da sociologia, conceitos, a sociologia e as organizações, a sociologia e os mercados, tá? E aí a gente fecha o capítulo 1, tá? Eu estou tirando capítulo por capítulo e postando lá na rota. Então, quando vocês forem ler, vocês não vão ler o livro todo, vocês vão lerem exclusivamente só o capítulo que diz respeito, tá? Então, vocês vão ler só esse capítulo que diz respeito. Vamos lá. Depois, no capítulo 2, nós vamos ver a questão dos conceitos básicos, relação social, estrutura, paradigmas de relacionamento, socialização e formação da cultura. Professor, o que é um paradigma? Eu vou explicar na aula especificamente desse conteúdo. O que é um paradigma, o que é uma relação dentro de um processo de socialização coletivizado, tá? Então, nós vamos também ter esse movimento de entendimento dessa perspectiva. Depois nós vamos estudar os conceitos básicos, né, desses elementos todos. A partir daí, a gente vai ter uma nova frente de entendimento ou estudo que se chama conceito de accountability. O que é isso? Também eu não vou dar spoiler agora para falar o que é accountability, né? Vou deixar lá na aula realmente explicar o que é accountability, para que vocês entendam tanto o conceito como a sua aplicabilidade. Por fim, no capítulo 2, a gente ainda vai ver a socialização e formação da cultura. Eu posso dizer para vocês, apesar de vocês não terem tido essa perspectiva quando nós estudamos ciência política, que a cultura influencia
a forma que a pessoa vê o mundo. Como a pessoa enxerga o mundo, ela é influenciada pelo processo cultural. Quem diz isso, professor? Um teórico antropólogo chamado Roque de Barros Laraia. Roque de Barros Laraia, tá? O Roque de Barros Laraia, ele fala que a cultura condiciona a visão de mundo da pessoa. Então, a forma que a pessoa enxerga o mundo, ela é condicionada. E nós vamos ver essa questão toda. E nós vamos também entrar em outros elementos dessa perspectiva. Além disso, nós vamos ver um capítulo 3, que é a interação social, indivíduo-sociedade. Tá? Então, isso tudo ainda no primeiro, antes da avaliação 1. Tá? Antes da avaliação, a gente vai ver o papel social dos grupos e organização social, organização formal e organização informal. Eu quero dizer a vocês que tudo isso que eu estou fazendo é em consonância com a ementa da disciplina, tá? Não é da minha cabeça, a ementa da disciplina que pede que a gente faça esses processos de abordagem. Outro aspecto são as atitudes e valores e comportamentos organizacionais. Atitudes, valores, comportamentos, cultura organizacional, tipologia, característica e planejamento de mudanças. Esse é o conteúdo que vai permear, eu vou fechar aqui, tá? Aí eu já volto a falar para vocês, esse primeiro conteúdo já está lá na rota, tá? Que aqui tem um material que ele fala, ó, a sociologia, o objetivo da sociologia, como é que a sociologia ocorre, vai falar um pouco do Augusto Comte, tá? Aí depois fala do Spencer, aí fala do Durkheim, do Max Weber. Mas vamos falar um pouquinho hoje, tá, gente? Eu vou interromper aqui e vou voltar para a fala com vocês. Dito isso, a gente precisa entender, pessoal, que a sociologia ela é um instrumento que vai estar em processo de análise. Só um minutinho antes de eu continuar, professora Glauciane, eu vou te colocar como organizadora da reunião também. O professor está mudo, só não está escutando. Desculpa, eu disse o seguinte, que eu vou colocar a senhora como coorganizadora para que possa permitir que os alunos possam entrar. Beleza? Combinado, beleza. Então, vamos lá. Gente, eu não sei se eu falei, mas eu vou repetir o que eu disse sobre a sociologia. A sociologia, ela vai nos permitir fazer análises de processos de tomada de decisão, mas principalmente processos dentro de uma estrutura, que é uma estrutura de administração pública. Quando a gente for falar, por exemplo, que a gente tanto acha ruim, burocracia. Quando a gente for falar em burocracia, a gente está falando de um termo sociológico. A burocracia é uma análise sociológica racional de tipo de dominação, racional legal. Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando de Weber, Max Weber. E burocracia é uma das formas de administração. Burocracia, administração gerencial, administração patrimonialista, tá? Então, todas essas nós vamos ver. Esses primeiros aspectos que eu apontei para vocês serão contemplados na avaliação 1. E aí eu vou falar um pouco da avaliação 1 agora, que ela terá a pontuação de 6 pontos. Isso, para quem não é calouro, já sabe. São 6 pontos, 5 questões, uma dissertativa. E as outras, todas são objetivas, A, B, C, D, E. Certo? Desse primeiro momento de apresentação do conteúdo, antes de eu entrar propriamente no conteúdo em si, alguém tem alguma dúvida? Que aí eu vou entrar no conteúdo em si hoje da aula. Alguma dúvida? O pessoal de Colinas apareceu, terminou a tal da aula magna dele lá, o pessoal de Colinas. Me informem aí, por favor. E dúvidas, antes de eu entrar no conteúdo propriamente dito. E é o tempo de eu tomar uma água.
Professora Glauciane, eu acho que o pessoal deixou a gente aqui e foi assistir... Como é que é o nome daquela novela que tem antes do jornal? É Dona de Mim. Dona de... É. Professor, Também tá achando. Acho que o povo foi assistir a novela, deixou só as carinhas aí, foram assistir as novelas. Cadê o pessoal que a gente chama, mas não atende? Ó, aparecendo. Eu não sei se eu vou falar certo. Dina ou Diná? Seu microfone está desligado, Dina. É Dina, tô saindo do trabalho. Parabéns. Parabéns, parabéns. É isso, trata-se disso. É disso que a gente fica feliz. Eu estou vendo a Marcília aqui também, a Sônia, estou vendo também aqui a Maria Eduarda. Vamos que vamos, povo. Colinas não deu sinal, deu? Colinas? Não? Maria Eduarda? Maria Eduarda, estou te vendo aí. Maria Eduarda está com a canetinha aí. Eu vi aí. Vamos lá? Vamos lá? Podemos ir, então? Vamos lá? Gente, então, agora me apresentei, falei de prova, falei do conteúdo, vamos entrar no conteúdo. Gente, Maria Eduarda, você que está com a caneta aí, deixa eu falar umas questões aqui. Por que é importante esse conteúdo? Esse conteúdo, primeiro, ele cai no ENAD, vocês vão estar fazendo já o ENAD, tá, gente? Este conteúdo cai no ENAD. Segundo, este conteúdo cai em concurso público. Esse conteúdo que eu vou estar ministrando ao longo dessa disciplina, Sociologia Organizacional, ele é um conteúdo contemplado em muitas carreiras de Estado. Carreiras como auditor, carreiras como administrador, carreiras como analista judiciário. Então, são conteúdos contemplados em provas de concursos e no próprio ENAD que vocês vão se formar. Feito essas considerações, irei iniciar o conteúdo dessa nossa aula, tá? Porque a aula 1 foi o treinamento, né? Que aí está lá no Educa, e essa aula agora especificamente. Para tanto, eu vou abrir o slide, tá? Ele já está lá na rota, o slide já está lá na rota. Então, o slide da aula de hoje, eu vou compartilhar com vocês, tá? A hora que aparecer o slide aí, vocês me avisem, tá? O slide... vamos lá, vamos ver se aparece o slide agora. Só um segundo, que eu estou colocando aqui o slide na tela. Beleza. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ele vai rodar agora. Vamos ver se... Vamos lá. Ainda está rodando aqui, pessoal, só um segundo, tá? Que ele vai entrar no modo de apresentação aqui. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu peço a gentileza que, por favor, faça no microfone, porque eu não estou vendo vocês mais, tá, gente? Deixa eu interromper aqui de novo e tentar fazer ele rodar de novo, tá, gente? Que ele não... apareceu aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse slide. Ele não está na integralidade aqui, peraí. Aí, agora apareceu. Vamos lá. Curso Bacharel em Administração Pública, disciplina Sociologia Organizacional, Introdução à Sociologia Organizacional. Número da aula, aula 2. Por quê? Porque a aula 1... Tá, gente? A aula 1 é aquela que eu falei para vocês, que foi feita a questão do treinamento. Então, vamos lá. Professor, aí, ó, tá parecendo até um advogado professor, né? Então, vamos lá. Introdução à Sociologia Organizacional. Gente, a sociologia, ela é um dos campos do conhecimento, ó, quem quiser anotar aí, anota, tá? A sociologia é um dos campos do conhecimento das ciências sociais. De novo, a sociologia
é um dos campos do conhecimento das ciências sociais. Nesse sentido, nós podemos dizer que as ciências sociais têm uma pirâmide, ou um triângulo, com 3 campos. Quais são eles? Sociologia, como eu acabei de falar, ciência política e antropologia. Então, nós temos a sociologia, a antropologia e a ciência política. Essas 3 formas de análise, ou esses 3 campos de conhecimento, formam o que nós chamamos de ciências sociais, tá? E as ciências sociais, elas vão analisar as relações sociais dentro de cada um do seu escopo. Eu tenho que ir explicando assim, gente, para vocês entenderem. Então, vamos lá. As ciências políticas estudam as relações sociais a partir dos conceitos de poder, Estado, governo, tá? Então, é isso que vocês estudaram no primeiro período. A antropologia vai estudar aspectos culturais, vai estudar aspectos etnocêntricos que explicam as relações sociais a partir de elementos constitutivos e, ao mesmo tempo, explicativos da organização de uma determinada sociedade. Então, isso a antropologia explica. E, por fim, a sociologia vai analisar as relações sociais dentro de um contexto, tá? De um contexto de uma determinada sociedade. No caso, a sociologia que nós estamos abordando aqui é a sociologia aplicada à organização. Por isso, ela recebe o nome de sociologia organizacional. Mas antes de eu dar continuidade, eu preciso explicar que falar em sociologia é algo muito novo. Prestem atenção que eu estou explicando. A constituição da sociologia enquanto ciência vai se dar a partir da modernidade. Então, devagar e calmo, vamos lá. Eu estou dizendo o seguinte, que a sociologia ela não é algo muito antigo, ela vai se constituir enquanto campo de conhecimento, enquanto uma ciência, a partir da modernidade, ou seja, a partir da Revolução Industrial. Ela tem alguns, vamos dizer assim, alguns antecedentes, tá? Mas para falar disso, eu vou avançar um pouco mais. Então, falando em sociologia, eu volto depois nessa questão dos antecedentes, tá? Lá na frente eu volto de novo. Então, quando a gente fala em estrutura organizacional, a gente fala em integração de indivíduos, grupos e organização. Importância para compreender o comportamento humano dentro do trabalho, tá? E aí o objetivo é entender essas interações formais e informais no ambiente organizacional, o impacto da cultura, da estrutura e desempenho, principalmente dentro dessas relações no ambiente organizacional. As relações de poder, comunicação, papel social. Lembra que eu comecei falando hoje da burocracia? A burocracia, ela está calcada, nós vamos estudar isso lá na frente, tá? Em uma relação de hierarquia, de normas rígidas. E aí eu tenho que começar a falar um pouco mais da sociologia. Então vamos voltar um pouquinho mais aqui, que eu tinha falado para vocês, eu dei um break naquela hora e volto agora. Ela tem alguns antecedentes. Primeiro é o seguinte, antes você tinha as chamadas ciências naturais. Ciências naturais ou ciências biológicas, tá? Você estudava o ser humano, o que tinha por dentro, fígado, pâncreas, cérebro, e lá mesmo, já na idade moderna, já começava a fazer experiências, cortava cadáveres para ver. E aí, nós tivemos também as ciências exatas, matemática, física, tá? Começou-se a estudar. Precisava, necessariamente, uma ciência que estudasse aspectos que estavam surgindo com as transformações daquela sociedade. Por exemplo, as pessoas eram deslocadas do campo para a cidade. Elas tinham um certo comportamento, uma certa vida. E aí, lá, nesse comportamento, elas tinham a sua metodologia de vivência. Quando elas vão para a cidade, muda totalmente, tá? Ela vai morar numa casa onde não é mais
ligada à questão agrária, é ligada à questão urbana, ela vai enfrentar alguns elementos que não eram visíveis naquele primeiro momento, que era desemprego, violência, questões de questão de alimentação, tudo vai mudar. Então, precisava de uma ciência que fosse estudar isso. E aí, presta atenção aqui, pessoal, rapidinho. Deixa eu só dar um ESC aqui. Só para falar isso para vocês. Deixa eu voltar aqui. E aí, eu tenho que falar isso para vocês. Tinha um teórico... Deixa eu só desligar o microfone aqui, porque tem um microfone que está ligado aqui. Pronto. Deixa eu voltar aqui para agora. Deixa eu voltar aqui. Tinha um teórico, e eu vim para cá, eu vou explicar para vocês porque que eu vim, porque lá no slide não tem. Esse cara aqui que vocês estão vendo agora, ó, conseguem ver aí o rosto dele, desse senhorzinho, pessoal? Opa, aumentei demais. Sim. Ele se chama Augusto Comte. Tá? O Augusto Comte é como se fosse, guardem as devidas proporções para a análise que eu vou falar, tá, gente? É como se fosse o avô da sociologia. Ele não é o pai, ele é o avô da sociologia. Ele vai falar o seguinte, olha, precisa de uma ciência que comece a explicar os fenômenos sociais e que seja dado a essa ciência o mesmo valor ou o mesmo rigor técnico que se dá para as ciências naturais e as ciências biológicas e as ciências exatas. E ele constituiu chamar, não de sociologia, mas ele chamou de ciência humana. Tá? Ele queria dar um nome para essa ciência humana. Mas aí ele foi além, ele falou, não, eu vou fazer melhor. Eu não vou chamar ela de ciência humana, eu vou chamar ela de positivismo. Então, atenção, alunos do segundo período de administração. Quem é o pai do positivismo? Augusto Comte. Então, eu cheguei aqui para tratar dessa questão. Então, Augusto Comte, ou Augusto Comte, né? Ele vai ser o pai do positivismo. O que é o positivismo? Nada mais é do que uma ciência humana que pega os rigores das ciências exatas, das ciências biológicas, e aplica na verificação de fenômenos. Tá? Então, ele é considerado. Só que ele tinha alguns aspectos bem... vou usar esse termo, tá, gente? Bem conservador, porque ele tinha uma ideia de ordem e progresso. Ele vai ter ideia de que isso gera o desenvolvimento, tá? Então, ele vai tratar nesse aspecto. Quando o Comte ele começa a verificar essa coisa, o Comte começa a crescer isso na cabeça dele. Ele quer criar, inclusive, uma igreja. Ele quer criar uma igreja, a igreja do positivismo. Né? Só que, obviamente, isso não vai para frente. Superadas essas questões, começam a aparecer teóricos no mundo inteiro, absorvendo essa ideia e falando, realmente, vamos começar a pensar a sociedade, mas vamos pensar a sociedade a partir de outros elementos. E aí aparece, aí sim, os 3 pilares da sociologia, que são, os 3 pilares da sociologia são, eu estou abaixando aqui, tá? Émile Durkheim, ou Émile Durkheim, tá? Max Weber e Karl Marx. Então, esses são os pais da sociologia. Durkheim, Weber e Marx. É disso que se fala quando a gente fala em sociologia. Cada um com a sua análise da sociedade. Durkheim, e aí depois... Essa não vai ser uma única aula, tá, gente? Depois nós vamos resgatar de novo. Depois eu vou falar uma aula sobre o Durkheim, porque essa aula é uma aula introdutória. Uma aula sobre Marx e uma aula sobre... Max Weber e uma aula sobre Durkheim. Desculpa, Durkheim, Max Weber e Karl Marx. Tá? Então, são esses os que vão falar sobre essa questão. Tá? E aí eu vou depois falar especificamente cada um deles. Voltando para o nosso slide, nós estamos tratando de uma análise, lembrem-se vocês, introdutória. Nós estamos falando de uma análise introdutória, conectada, não à sociologia pura. Prestem atenção, gente, é importante falar isso para vocês. Nós não estamos num curso de sociologia. Eu tenho que pegar essa sociologia
e aplicar na administração. Por isso que ela vai se chamar sociologia organizacional. E qual é a perspectiva dela? A compreensão crítica das organizações como fenômenos sociais, analisar essas influências, a correlação entre o comportamento individual e os padrões organizacionais. Por que na hora do almoço toca aquela sineta? Porque isso é uma construção sociológica e também uma construção de interiorização, desculpa, não é internacionalização, interiorização, tá? Então, é nesse aspecto. Para aqui de novo. Então, vamos ver o que nós falamos até agora. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Obrigado. Então, vamos lá. Então, eu falei qual que é a ideia, do que se trata, e vamos falar o seguinte. Vamos lá. Segundo ano, vamos lá. Eu disse para vocês que precisava de uma ciência que analisasse as transformações da sociedade. Isso começa a partir de que momento? Está escrito aí no slide de vocês. Isso começa a partir de que momento? Está no slide de vocês, gente. Alguém lê para mim. Está no slide de vocês. Vamos interagir na aula. A partir de que momento? Se alguém não lê, eu vou indicar. Se alguém não lê, eu vou indicar. Se alguém não lê, eu vou indicar. Eu já estou olhando aqui quem está na aula. Se alguém não lê, eu vou indicar. Valei-me mesmo, Diana. Valei-me. Se alguém não lê, eu vou indicar. Essa aula é... Pois não. Quem vai ler? Transição da sociedade agrária para industrial e pós-industrial. Isso. Mudança nas formas de trabalho e gestão, impactos da globalização e tecnologia nas organizações. Muito obrigado. Olha só, palmas para a nossa colega. Pessoal, então o que acontece? Nós precisamos de uma ciência que vai começar a analisar a mudança da sociedade agrária para industrial e para pós-industrial. Lembre-se vocês que eu falei, todo mundo morava lá onde? No campo, onde tinha os passarinhos, onde não tinha poluição, onde não tinha assalto, onde não tinha violência, onde não tinha esgoto. Aí todo mundo vai agora trabalhar na indústria, vai morar lá na área urbana. Agora você vai ter desemprego, você vai ter poluição, você vai ter violência, você vai ter falta de saneamento, e tudo isso vai gerar uma perspectiva de mudança da própria sociedade. Porque a sociedade agora vai ser calcada em uma sociedade urbana. As pessoas não se conhecem mais, as pessoas agora moram nos seus castelos ou casas e não conversam com o vizinho. E aí, antigamente, ela conversava com o vizinho, a chácara vizinha, a fazenda vizinha. Agora não. Agora ela se fecha e fica ali. Tá? Então, precisa-se de um entendimento. E, ao mesmo tempo, isso gera uma mudança nas formas de trabalho e de gestão. O trabalho antes era um trabalho agrário. Agora, vai ser um trabalho industrial assalariado. As formas de relação. O trabalho agora vai ser de carteira assinada, ele tem férias remuneradas, ele tem descanso remunerado, ele tem direito a receber um salário de insalubridade, se ele tiver um ambiente insalubre, ele tem direito a receber um adicional de periculosidade, ele tem direito a um transporte, ele tem direito... Percebam que essas formas de mudança do trabalho precisam ser analisadas. As mulheres precisam receber as mesmas coisas que os homens... Por quê? Porque elas desempenham a mesma função, e aí isso só vai existir a partir dessa análise que a gente vai entender, não pode haver discriminação de gênero. Então, isso a gente vai estudar nessas abordagens da sociologia organizacional. E vai ter um conteúdo muito legal, deixa eu dar um spoiler para vocês, que ele vai mesclar sociologia com direito. Vai ter um conteúdo, mas esse é o conteúdo para avaliação 2, que é assédio moral. Então, vai ter um conteúdo muito legal que a gente vai entender o que é assédio. O que é o assédio moral? Quais as características do assédio moral?
quais os impactos do assédio moral no trabalhador. Então, tudo isso a gente vai estudar aonde? A gente vai estudar no módulo, na parte 2. Eu estou chamando o módulo 2 na parte 2, depois da avaliação 1. E tem a ver com o quê? Com as relações de trabalho. Hoje a gente tem as relações de trabalho, e aí nós pulamos da indústria, vamos ver, a gente tem inúmeras pessoas adoecidas por conta do trabalho. O trabalho se tornou um ambiente de sofrimento, um ambiente que tem adoecido as pessoas fisicamente e também psicologicamente. As pessoas não é só psicológico, é físico. Por exemplo, professor, me dá um exemplo disso. Lesão por esforço repetitivo. Fica no teclado do computador, deixa eu levantar minha mão um pouquinho mais. Fica no teclado do computador e aí há problemas, coluna, hérnia de disco, que são mudanças na forma de trabalho. Outra coisa que nós vamos estudar, os impactos da globalização e da tecnologia nas organizações. Nós estamos falando o que aconteceu, está acontecendo no Brasil. Está acontecendo a questão do Brasil estar vinculado ao mercado internacional, onde precisa exportar suas mercadorias, e ele está sendo taxado. Então, ele está inserido nesse processo, né? Ao mesmo tempo que as tecnologias, ele precisa também tanto comprar tecnologias e vender tecnologia, tá? Aí, ao mesmo tempo, a gente tem que entender essas organizações como sistemas, né? Isso que vai trabalhar muito com vocês, e eu não vou entrar muito nessa questão, vai ser o pessoal ligado à administração, as chamadas inputs e outputs, as entradas dos processos e saídas de processos, tá? Como é que é isso? Então, a gente vai começar a entender que existem processos que eles são conectados, a forma que você analisa esse processo de tomada de decisão para uma organização melhor do ambiente de trabalho, seja numa repartição pública, seja em qualquer lugar. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma interdependência com o ambiente externo, né? Não tem como falar de um ambiente, de uma administração que não esteja conectado com o que está acontecendo lá fora, tá? Então, tudo que acontece, e aí eu dou um exemplo novamente, se existe dentro do ambiente de trabalho discriminação de gênero, é porque a sociedade gera esse processo lá fora. Então, reproduz-se dentro da repartição ou do ambiente da administração. Outra coisa que nós vamos estudar é a visão holística da estrutura e o funcionamento. O que é uma visão holística, professor? Uma visão mais aprofundada, uma visão mais crítica, uma visão mais radiografada desse processo. Avançando, a gente precisa, a partir desses elementos que a gente vai definindo, dessas mudanças, definir o que é uma estrutura organizacional. E aí a gente vai entender que ela está ligada a responsabilidades e funções. E, ao mesmo tempo, ela tem tomada de decisões. Quando a gente tem essas tomadas de decisões, elas precisam ser obedecidas. E aí a gente entra nesse aspecto da hierarquia formal e das redes informais. Essa hierarquia, ela nada mais é do que, um exemplo, a burocracia, tá? E a clareza de papéis e atribuições. Isso está dentro de um processo burocrático ou weberiano, tá? A cultura organizacional, ela tem alguns aspectos que são valores, crenças e normas, tá? Como é que se faz isso, professor? Simples. Quando a gente está falando de uma proposta, por exemplo, de valorização dos trabalhadores dentro do ambiente organizacional, sobretudo com as suas idiosincrasias. Eita, professor, agora pronto. Eu já não estava entendendo. Agora você vê que essas palavras, idiosincrasias, é a forma que a pessoa vê o mundo, tá? Então, nós vamos precisar, dentro desses elementos, nós estamos falando de pessoas múltiplas, nós vamos precisar fazer que esse ambiente compartilhado, ele tenha, ao mesmo tempo, várias diversidades, mas respeito a essas diversidades. Nós vamos ter a pessoa que é evangélica, nós vamos ter a pessoa que é do candomblé, nós vamos ter o espírita, o católico, nós vamos ter o umbandista, nós vamos ter o budista, o muçulmano, o judeu, vamos ter todas essas pessoas, tá?
E isso vai ter que construir uma relação de respeito dentro do ambiente organizacional. Por quê? Porque senão nós vamos ter uma relação conflituosa. E é justamente isso que a sociologia vai estudar. Então, outra coisa que a gente vai entender é a questão, por exemplo, né, um exemplo. Nós vamos ter, olha que coisa legal. O segundo módulo dessa disciplina ele vai ser muito prático, tá? E vocês vão, eu creio que vocês vão. Tem um módulo que se chama liderança feminina. Nós vamos entender as mulheres dentro dessa estrutura organizacional enquanto lideranças. Mas isso é uma quebra de paradigma. Mas por que é uma quebra de paradigma? Porque nós vivemos em uma sociedade machista, patriarcal e que dificulta a ascensão das mulheres aos postos de liderança. Nós vamos estudar isso daí. E tem tudo a ver com isso que eu estou falando, tá? E nós vamos estudar isso. Outra coisa, a influência do comportamento na tomada de decisões. O chefe, a pessoa que está no cargo de chefia ou na função de chefia, ela tem que ter uma cabeça muito mais aberta para que ela possa entender as diversas multiplicidades de circunstâncias, buscando, sobretudo, uma coesão a partir das alianças e das relações sociais no ambiente organizacional. E aí ele também vai ter que compreender a questão da identidade. O que é identidade? Identidade é aquilo que define o que é aquela organização. Por exemplo, vamos lá, por exemplo, o IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico. Qual é a característica do IPHAN? É justamente ele ter patrimônio material e imaterial histórico, para que ele possa tombar esse... Um exemplo, professor, não estou entendendo. Patrimônio material, igreja. A igreja de pedra lá de Porto Nacional. É um patrimônio histórico material. Um outro exemplo imaterial, professor, uma música, uma cantiga, a súcia, é um patrimônio histórico imaterial, tá? Então, isso é que vai definir a identidade, e aí eu dei o exemplo do IPHAN só para vocês entenderem esse processo. Para além disso, a gente vai entender que há um processo de normas e regras que vão estabelecer as condutas e os padrões, né, dessas pessoas. Deixa eu só dar uma olhada no negócio aqui, pessoal, voltar aqui só um pouquinho. Deixa eu voltar. É isso mesmo. Que ele vai... Opa, pulei aqui. Que ele vai entender as condutas como padrões. Por exemplo, se naquele ambiente organizacional sempre foi colocado que mulheres não poderiam, de repente, como é que fala? De repente, ocupar um espaço. Então, aquilo lá, nós vamos ter que entender que aquilo é um padrão construído a partir de uma ideia de machismo, tá? Então, a gente tem que entender isso tudo, né? Outra coisa, pronto, lembrei aqui. Essa aula é para frente, né? Mas só porque eu vou me dando esses insights, eu vou lembrando. Por exemplo, a cobrança. Por que em cima das mulheres a cobrança é muito maior? Porque justamente por um padrão mais machista, as mulheres têm que demonstrar mais competência. Por quê? Porque nunca é cobrado dos homens tanta coisa. Tanta coisa no sentido de que, por que não foi? Tinha que ser mulher, tá vendo? Não sei o quê, tá com a cabeça assim. Então, na verdade, isso é uma reprodução de um comportamento social que foi para dentro da organização, tá, gente? E aí a gente também poderia falar da questão racializada, da questão do preconceito racial e outras questões. E aí a gente vai ter que trabalhar com essas questões a partir do aspecto de funções e controle, né, de previsibilidade. Isso está muito ligado à tomada de decisões, tá? Obviamente, isso é um escopo de uma integração de valores e missão institucional, né? Quando a gente fala, por exemplo, qual que é a missão institucional da Uniteams? Quando a gente está falando em um curso de administração pública na forma EAD. A missão institucional nada mais é do que a possibilidade de estudantes frequentarem a universidade mesmo à distância, ou seja, a interiorização.
tá? Então, é nesses aspectos. E isso tudo vai levar à construção de algumas estratégias, entre as quais a gente vai falar de comunicação organizacional, fluxos formais, informais, né? A forma que isso se dá nesse aspecto da sociologia organizacional. Quero lembrá-lo, gente, mais uma... Tá, deixa eu só concluir essa questão e eu lembro depois. E isso faz com que essas comunicações, elas tenham que transpor algumas barreiras e ruídos da comunicação. Por quê? Porque isso pode gerar alguns prejuízos, tá? Se não for bem compreendido, as coisas, elas podem repercutir de forma negativa, tá? Então, é muito importante a gente ter um feedback desse alinhamento interno. E aí, o que eu ia falar aquela hora, que eu falei assim, não, deixa eu concluir que eu vou falar. Eu quero lembrar a vocês que eu não vou ministrar para vocês um curso de sociologia pura. Por quê? Porque vocês não estão num curso de sociologia, e nem ciências sociais, nem antropologia, e nem ciência política. Tem que ser isso, esse nível de aprofundamento, né, de sociologia pura, tem que ser num curso de sociologia. Aqui nós vamos ver uma sociologia a partir da abordagem organizacional. Então, nós vamos ver os teóricos, vamos falar de Durkheim, vamos falar de Weber, vamos falar de Marx, mas, para além disso, nós não vamos aprofundar dizendo, por exemplo, fato social. Eu não vou entrar nesses aspectos. Fato social, talvez eu ilustre que o fato social exterior, geral, coercitivo, divisão social do trabalho, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica, alienação social. Eu vou trazer esses elementos para explicar a partir de uma sociologia organizacional, sem estar preocupado num aprofundamento por conta justamente de que vocês precisam entender ela aplicada à organização. E aí a gente começa a entender, volta de novo a ideia de que dentro de um processo organizacional você tem a ideia do poder e da autoridade, né? Há uma autoridade, uma fonte de poder formal, uma fonte de poder informal, né? O próprio conhecimento, tá? E isso está muito conectado, de novo, eu vou falar, as formas de gerenciamento. Você vai ter uma forma burocrática, uma forma gerencial, e isso tudo é que determina essas fontes de poder. Isso nos dá a clareza entre a autoridade legítima e a influência pessoal. O que é autoridade legítima? É aquela a qual eu consigo reconhecer. Esse é meu chefe e essa é a designação, tá? E isso vai fazer com que esses passos que esse meu chefe dá tenham desdobramentos nos resultados. Vamos lá. Para por aqui. Dúvidas, pessoal? Eu vou parando por aqui, porque eu quero ouvir alguém. Dúvidas até aqui? Vocês viram que está bem... O conteúdo está bem denso. Dúvidas? O pessoal de Colinas apareceu? O pessoal de Colinas? O pessoal de Colinas apareceu? A Andresa disse que está tranquilo, Marcos disse que está tranquilo. Mais alguém, gente? Mais alguém? Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. As funções da liderança. Gente, vocês vão ver muito isso na área de administração de vocês. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Repito, isso cai no ENAD, isso cai em concurso público, isso cai em prova de dissertativa, tá? Então, a liderança, ela tem algumas características que a define, entre elas, a motivação e engajamento da equipe, que reconhece ela enquanto a liderança, que ela consegue definir as metas e as estratégias, ela tem a capacidade de resolução de conflitos e tomada de decisão, tá? É fundamental que um líder não seja o líder autoritário, mas ele também não pode ser o líder permissivo demais, tá? Ele não pode permitir tudo. É o seguinte, sobe na mesa. Você deixa... Não, ele tem que ter o controle da equipe, tá, gente? Por quê? Porque a partir disso daí ele vai fazer
uma análise de tudo que está ocorrendo dentro do ambiente e, ao mesmo tempo, fazer uma proposição de tomada de decisões em relação a novos movimentos. E aí, gente, tem uma questão, e eu vou chegar no final para falar isso para vocês, que a administração pública ela é diferente da administração privada. A administração pública é diferente da administração privada. De forma muito elementar, qual é a diferença entre a administração pública para a administração privada? A administração privada, ela tem como foco específico e precípuo o lucro. Ela tem que gerar lucro. E a administração pública, não necessariamente, inclusive, ela nem tem que gerar lucro, ela tem que gerar aspectos que tragam resultados, sejam sociais, sejam até econômicos, mas não necessariamente que tenham lucro. Tá? Pode, inclusive, ser deficitário. Por exemplo, quando você faz investimento na educação, você não vai ter um resultado a curto prazo. Né? Então, essa é uma das características da administração pública. Ela vai investir em questões sociais, ela vai investir em questões de análise, mas ela não necessariamente vai desenvolver resultados superavitários. Alguém vai falar assim, professor, mas então nós vamos ficar só no déficit. O ideal é que seja equilibrado, porque também se sobrar dinheiro significa que não foi aplicado, tá? E aí a gente tem algumas questões, né, dos conflitos organizacionais. Primeiro que a gente tem algumas questões que são os recursos escassos e a própria divergências de valores. Então, a gente está falando isso no ambiente sociológico, gente, tá? Mas a gente tem que entender que essas questões elas podem ter efeito positivo e um efeito negativo. Por exemplo, se você pega aquela divergência de valores, coloca num aspecto de discussão grupal e consegue ouvir a todos as perspectivas de cada um e consegue, a partir dali, fazer uma mediação e uma resolução, você sai muito mais fortalecido deste processo. Mas se você não senta, esse processo pode agudizar. Ele pode se tornar um processo que vai gerar um dano muito maior lá na frente. E aí, a gente tem algumas questões. Né? A gente tem a teoria de Maslow, teoria de Weisenberg e de McGregor. O Maslow, hoje eu não vou entrar muito nisso, gente, tá? Até porque é uma introdutória disso daqui, mas só vou dar um desenho rápido e falar alguma coisa. O Maslow é a pirâmide de Maslow, que ele fala que as pessoas procuram suprir as suas necessidades básicas, tá? Básicas, e elas fazem por ordem de prioridade. Por exemplo, qual que é a sua prioridade hoje? Sobreviver. E a sua sobrevivência é moldada a partir de quê? Fome, sede, aquecimento se tiver frio, se tiver calor, você vai... Então, é essa a teoria de Maslow. Heisenberg fala das relações de especificidades dentro do ambiente de trabalho. Ele vai falar o seguinte, olha só, existe a teoria X e Y, existem os trabalhadores bons, existem os trabalhadores ruins, e eles são motivados por questões subjetivas, tá? Então, ele vai falar muito disso. E o McGregor vai falar da teoria da recompensa, que tem muito a ver com essa questão. Isso é dentro de um aspecto, todos eles a gente vai entender que estão conectados à ideia de fatores intrínsecos e extrínsecos, ou seja, fatores que são de dentro da própria repartição ou do ambiente, como são de fatores externos. Tá? Isso vai incidir diretamente na produtividade, na satisfação dessas pessoas em trabalhar. Lembra que eu falei que o ambiente de trabalho ele está se tornando um ambiente adoecido? Então, isso é fruto desses processos que são, muitas vezes, intrínsecos e extrínsecos das relações organizacionais que desmotivam o trabalhador. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar essa mudança organizacional do ponto de vista sociológico, de uma adaptabilidade, buscar mecanismos que as pessoas consigam romper e quebrar essas resistências, essas barreiras culturais, uma comunicação, treinamento. Lembra que no slide anterior a gente falava de ruídos e problemas de comunicação? Está muito conectado a isso. A gente tem que entender que as organizações ela têm responsabilidade social e ética. Tá?
Por exemplo, se a gente tem um ambiente de trabalho insalubre, um ambiente de trabalho doentio, ela não vai conseguir ter a sua relação ética consumada. Ela vai ter sempre um problema que ela vai estar sendo vista como algo ruim, tá? E isso vai ter que ser observado a partir das decisões que estão sendo tomadas, principalmente desses indivíduos, os stakeholders, ou das comunidades, tá? Que há uma interação. Lembrando que isso, tudo que a gente está falando, é uma aula introdutória, gente. Vocês vão ter que ler o texto, eu quero dizer para vocês vão ter que ler o texto para se apoderar. Eu estou fazendo, até porque eu tenho um tempo aqui, eu não vou ficar com aprofundamento antes da leitura de vocês. Tá? Nós vamos ter outro momento síncrono, tá? E aí eu quero que vocês observem as 3 teorias clássicas. Eu vou deixar de dever para que vocês leiam sobre isso. A teoria do Taylor, do Fayol e do Max Weber. Olha que a do Weber eu já falei bastante hoje, tá? Da teoria da burocracia. Eu só vou dar um adendo que a teoria da burocracia é a teoria da impessoalidade, tá? O Taylor eu não vou falar e o Fayol. São teorias da administração. Repito, tá? Repito N vezes. Isso vai cair na prova do ENAD. Isso cai, não tem para onde fugir, tá? E aí, o Maio também, tá? A teoria das relações. Então, eu vou deixar de tarefa para vocês lerem o texto. Lá no texto ele fala o que é a teoria do Taylor, o que é do Fayol, o que é do Marx e o que é do Maio, tá? Tudo isso a partir de pensamentos de uma questão de interpessoalidade. E aí a gente vai pensar um pouco dessas adaptações dentro de uma gestão flexível, tá, gente? São o que eles chamam de abordagens contingenciais, ou seja, a coisa não está muito boa, então nós vamos ter que se adaptar às circunstâncias. E dentro do aspecto de tendência contemporânea, a gente vai pensar essa sociologia organizacional dentro de conhecimento, sustentabilidade, diversidade e inclusão, tá? Eu estou chegando no final, tá, gente? Eu estou chegando no final. Eu quero dizer para vocês como é que a gente começou a aula. Falando sobre as características da sociologia, de onde que vem a sociologia, aspectos de tomada de decisão, falando sobre o ambiente de trabalho, falamos das teorias de organização, ou essas teorias clássicas de abordagens, tá? da sociologia organizacional e da administração, e a perspectiva de análise desses processos a partir de problemas contingenciais. E, sobretudo, quais são as tendências que se levam? São tendências de valorização das organizações, da inovação, da perspectiva da sustentabilidade, da diversidade e da inclusão. Inclusive, são esses os aspectos das chamadas ODS da ONU, tá? Que nós vamos falar também. E, por fim, é pensar essa sociologia organizacional como instrumento de análise dentro de uma teoria prática e, principalmente, preparando para os desafios do mundo do trabalho. É isso que nós tínhamos a dizer hoje sobre essas questões, sobre esses aspectos todos. Espero que vocês tenham compreendido. Parar a apresentação, vou parar a apresentação aqui. Esse momento eu vou abrir para dúvidas, tá? Verificar se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma consideração. Obviamente, quero dizer a vocês, tem que ler o material, tem que ir à pesquisa em outros lugares, não fique... Gente, nós tivemos praticamente 1 hora de aula, 1 hora e alguma coisa. Isso é insuficiente para você sair com uma formação. Aí depois chega lá no exercício, professor Sérgio pediu um exercício tão difícil, professor Sérgio fez um exercício. Tem que pesquisar, gente. Não se atenham somente a esse momento, tá? Depois vocês ficam xingando a minha mãe aí, e a coitadinha que já morreu vai lá ficar... E aí vocês vão, entendeu? Ela que vai ficar chateada. Vocês ficam xingando a minha mãe aí depois. Mas é isso. Vamos lá, para dúvidas. O povo de Colinas está aí? A professora Otília estaria com eles em Colinas. Professora Otília, a senhora está por aí? Está em algum lugar, o povo? Eu já bebi 1 litro de água aqui hoje. Professora Otília, a senhora está por aí? Tem alguém em Colinas? O povo disse que assistia a aula. Cadê o povo de Colinas? Professor, vi que ela entrou e depois ficou os alunos assistindo sua aula. Beleza.
Não, então a professora Otília, que estava na aula magna lá, eu mando lembranças a ela, professora Otília, parabéns, e todos os coordenadores, professor Rodrigo, né, e todos os demais, estendo no nome do coordenador esses cumprimentos aí por essa atividade que está. Dúvidas? Ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Aí depois fala que não entendi nada. Ninguém tem dúvida, professora Glauciane. Vamos ver aí, estão todos antenados aí, parece. Tudo por dentro do assunto. Boa noite novamente. Professor, é o seguinte, na matéria do senhor lá, o senhor lançou as aulas, até todas as aulas, na verdade, né? O senhor vai liberar elas, vai liberando de acordo, a aula vai acontecendo, uma hora antes? Pela orientação da coordenação, a aula tem que estar postada, todos os negócios. Aí eu vou liberar, na verdade, as aulas já estão lá, mas eu vou liberar 24 horas antes da aula, ou 72 horas antes da aula. O material, o slide, a leitura complementar, tá? Então vai ser mais ou menos esse período. Para vocês também não se confundirem. Mas já está tudo pronto, já está tudo pronto. Eu vi lá, mas o senhor é o único professor que trabalha aqui, lançou todas, até o momento que eu vi, né, que lançou todas as aulas. Mas só que o material tá fechado lá, tá? Tá Marcos, obrigado pela sua participação. Mais alguém? Alguém tem alguma dúvida? Não? Gente, começamos... que comecem os jogos, né? Começamos o jogo, é o seguinte, hoje, dia 13 de agosto, começamos a matéria, praticamente, quero chegar no final de novembro, início de dezembro, com todo mundo aprovado, há uma longa caminhada, repito, eu quero fazer esse compromisso com vocês, eu vou me esforçar em dar as aulas, vou estar sempre disposto, a professora Glauciane, mas precisamos que vocês também façam parte desse processo. Precisamos que vocês leiam. A matéria, ela é teórica, a matéria precisa ser lida, a matéria precisa ser observada, não dá para vocês ficarem pensando que é receita de bolo, não tem receita de bolo, não é receita de bolo, vocês vão ter que ir atrás, e eu garanto, quem está aí, eu bato uma aposta, eu pago depois um almoço, onde quiser, se for fazer um concurso, isso não vai cair, eu garanto a vocês. E depois vocês vão falar assim, nossa, eu lembro que eu tinha... E que aqueles que estiverem preparados vão ser aprovados no concurso público. Vão ganhar 18 mil reais. Vão ganhar 20 mil reais. Que aqui... E depois vocês pagam o churrasco para mim, tá? Vão ganhar 20 mil reais aqui. Então, agora, depende de cada um. Aqui é o seguinte, no pain, no gain. Tá? Não há esforço não há glória sem sacrifício. Não há glória sem sacrifício, tem que lutar, é isso. Não preciso dizer para vocês são trabalhadores, lutam sempre, e é isso que eu quero chegar na formatura de vocês emocionados, prontos para o mercado de trabalho. Professora Glauciane, a senhora quer fechar a aula, falar alguma coisa? Eu vou parar a gravação, e se alguém tiver mais alguma questão... Então, professor, penso que você já abordou bem claramente todas as demandas da disciplina. Tudo ok. Beleza, pessoal, é isso. Então, eu estou parando a gravação, agradecendo a cada um aqui.